Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Olá a todos, meu nome é Arthur Curtarelli, eu sou de São Paulo, mas estou remoto, porque estou fazendo um International Fellowship em Nova York, e nos próximos 10 minutos eu vou te falar como um jovem cirurgião vascular pode se posicionar no mercado de trabalho. Essa apresentação é particularmente desafiadora para mim, porque eu ainda estou nesse processo, acabei de virar do meu segundo para o meu terceiro ano de mercado de trabalho, e vou te contar aqui algumas técnicas que eu utilizo que podem ser úteis para você. Você já fez decisões no passado e elas invariavelmente refletiram no seu futuro. Não existe certo nem errado, mas você acabou chegando até aqui. É importante que a gente reflita pelo que ainda vem pela frente, porque das mesmas formas, as decisões que a gente toma hoje vão refletir no nosso futuro. Então, escolhas e posicionamentos profissionais têm a ver com planejamento e resultado. E é algo pequeno que a gente faz e constrói diariamente e que só é possível de ser percebido após algum tempo. Então é importante que você olhe aonde você quer estar no futuro para que as suas escolhas nesse meio do caminho te levem até lá. Possivelmente você nunca assistiu uma aula como essa na sua formação e até talvez já tenha ouvido alguém falar, isso é coisa de coach, né? Abaixa a cabeça e trabalha forte que tudo vai dar certo. Tem uns caras piores, né? Que até falam mal ou tentam diminuir essas informações, gerando um certo preconceito. A gente passa aqui 10 anos trabalhando, né, na faculdade, depois na residência, ou até mais, às vezes 12 anos, e ninguém falou para você sobre mercado e carreira. Então, para você aproveitar esse conteúdo, a primeira coisa que você precisa fazer é se livrar do preconceito em relação a isso. Treinamento profissional, mindset, reflexão sobre futuro, soft skills, não são bobagens de internet, e esse conhecimento são os que podem te levar a outro patamar na carreira e talvez até a ganhar mais grana no futuro. Outro grande problema que nós cirurgiões somos forjados para serem tomadores de decisão lógica, né, imediata, e de certa forma até donos da razão, porque é assim que funciona no campo cirúrgico. Então, escutar sobre isso às vezes é difícil para nós, né, não soa muito bem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, ó. Nós cirurgiões e a nossa soberba. Mas se você for soberbo em achar que você domina todos esses conceitos, ou que esses conceitos aqui que são trazidos do mercado corporativo não são úteis para nós, ou que você já domina eles, talvez você esteja caindo no efeito Dunning-Kruger, onde pessoas que não sabem absolutamente nada sobre essa ciência, ou qualquer outra, eles acham, têm a soberba de que dominam esse conceito. Mas basta você questioná-las, ou elas irem estudar um pouco, ou até elas tentarem explicar para outra pessoa que ela logo cai nesse abismo aqui, ó, do abismo do nada sei, e aí ela realmente percebe que existe um mundo que ela não conhecia. A gente passa uma vida inteira olhando só para livro de medicina, e aí a gente entra no mercado de trabalho e percebe que o mercado corporativo, o mercado de saúde é outro. E aí bate o desespero, né? Eu sei fazer medicina, mas eu não sei fazer negócio. Como lidar com isso agora? Então, por que se posicionar é importante e por que essa aula está no Congresso? Uma das principais coisas é porque você precisa transparecer e mostrar para os outros aquilo que você quer que eles enxerguem em você. Então, se você é um cara que quer trabalhar com arterial, endovascular, alta complexidade, você precisa autodeclarar isso para o mercado e para a sociedade, se posicionar dessa forma para que eles te enxerguem assim. Se você quer ser um cirurgião que atende todas as patologias vasculares, venoso, arterial, linfático, então faça disso a tua bandeira. É muito fácil a gente encontrar exemplos de colegas que operam mal, que não dominam conceitos técnicos, às vezes fizeram formações muito ruins e estão muito melhores posicionados no mercado do que nós, ou talvez até ganhando mais grana que a gente. Por que isso acontece? Por posicionamento profissional. E eu sei que passou na tua cabeça aí agora o nome de alguém. Se você entendeu a importância disso e acha que faz sentido, aí vem a pergunta, né? Onde que eu devo me posicionar? E isso passa desde a menor situação, por exemplo, um aperto de mão, como você aperta a mão de uma pessoa, até a entrega do teu telefone profissional. Se você rasga um papel, um guardanapo, escreve a mão e entrega para essa pessoa, você transparece uma coisa. Se você entrega um cartão bem apresentado, entrega 3 cartões para essa pessoa e fala, olha, um é para você, os outros 2 é para tuas 2 amigas que vocês acham que precisa de tratamento vascular também, você transparece uma outra coisa, né? Obviamente, rede social também é muito importante, mas rede social é só uma parte do posicionamento profissional, porque todo momento é o lugar certo para você se posicionar. E isso não é fingir ser uma pessoa que você não é, e muito menos se tornar um cara chato. É apenas transmitir, de forma inteligente, aquilo que você quer atrair para você. Para nós, profissionais autônomos, é muito importante que a gente entenda isso e que nós entendemos que nós somos uma marca, que nós somos uma empresa. Agora, com essa história de gerar logo pessoal, né, isso ficou um pouco mais claro. Mas muitos de vocês aí, e eu também, somos uma eu-presa. Às vezes você acha, eu tenho uma clínica, eu tenho uma empresa.
Quanto do faturamento da empresa deixa de existir se você não for para a sua clínica? Talvez a empresa quebre. Então isso não é uma empresa, então isso é uma eu-presa. Por isso que você é uma marca, né? A todo momento nós estamos transmitindo uma imagem e vendendo o nosso peixe, vendendo o nosso produto. Por isso a importância da gente dominar essas técnicas de posicionamento e utilizar isso a nosso favor, não é bobagem, né? A estratégia de posicionamento, ela deve estar alinhada com o público que você quer atingir. Então veja, se você quer atingir outros profissionais médicos e não médicos, cardiologistas, nefrologistas, e quer que eles te referenciem pacientes de alta complexidade, é um posicionamento que você tem que ter. Se você quer atingir um público geral, de classe média baixa, por exemplo, para um tratamento de espuma numa clínica popular, então é outro posicionamento que você tem que ter, né? E eu não estou falando só de rede social, eu estou falando de muito mais do que isso. Vou te dar um exemplo aqui então, né? Veja essas duas imagens, são duas imagens de duas gigantes do ensino superior no Brasil, aqui do lado a Estácio, do outro lado o Einstein, né? Vamos interpretar isso daqui. Não é à toa que a Estácio escolheu a Anitta e a Juliette e pagou uma grana para colocar as duas juntas, né, na capa do curso de graduação, e colocou bem grande aqui, ó, para você ver o valor da parcela. Divulgou isso daqui no metrô de São Paulo e nos pontos de ônibus de São Paulo. Do outro lado, o Einstein escolheu aqui o CEO, o Sidney Klausner, olha a vestimenta que ele tá, o olhar, né? E colocou aqui o nome do curso, colocou Master in Business Administration. Podia ter colocado em português, mas colocou em inglês e divulgou isso daqui na XP, no site da XP e na Infomoney. Obviamente, né, são dois posicionamentos específicos para públicos específicos. Quem que está certo e quem que está errado aqui? Não tem certo nem tem errado. Né? Eles estão específicos para cada um dos públicos que eles querem atingir. Então eu vou te contar 5 etapas do posicionamento que eu considero ideal e utilizo nesses meus 2, 3 anos de mercado. Isso daqui eu desenvolvi refletindo e conversando com muita gente de sucesso que passou pelo frame do podcast. Então essas são as 5 etapas no meu ponto de vista. A primeira delas é a habilidade técnica, que nós chamamos de hard skills, né? Elas são a base da carreira de qualquer bom profissional, e isso daqui é obrigatório. Você tem que forjar uma boa base técnica para que você possa entregar o teu produto depois de conseguir vendê-lo, né? A segunda habilidade é a habilidade comportamental, que nós chamamos de soft skills, e aqui entra oratória, vendas, persuasão. A terceira é a apresentação pessoal, que não pode ser confundido com vaidade, são coisas diferentes, né? Por exemplo, você tem poucos segundos para transmitir para uma pessoa que você acabou de conhecer uma primeira impressão. E essa apresentação pessoal tem tudo a ver com isso. Eu vou te falar a teoria dos arquétipos, por exemplo. Networking, para mim, é a mais importante delas, isso pode mudar completamente a sua carreira. E, por último, a antifragilidade ou evolução pessoal, que, diferente de resiliência, faz você se tornar cada vez mais forte após cada derrota ou após cada batalha. Então, rapidamente, um slide para cada um deles. Né? O que é o hard skill? Isso aqui tem a ver com conceitos técnicos. Então, foi o que você forjou lá na tua residência médica, na tua graduação, né? São conceitos aprendidos na carreira e que são transportados para sempre. Então, se ficou algum gap, algum defeito lá, você precisa corrigir. E você pode fazer isso com curso, fellow, pós-graduação, e fazer as suas validações. Muito importante que você seja titulado. Isso aqui entra no posicionamento profissional. Ética está aqui dentro, e ética é indiscutível. A gente tem que seguir a ética e transparecer ética e falar sobre ética para os nossos pacientes, para os nossos profissionais não médicos. Isso aqui é indiscutível, né? Agora, empreendedorismo e conhecimento e finanças pessoais também está em hard skill e ninguém ensina isso para nós, mas a gente tem que saber como que funcionam os planos de saúde, como fazer a precificação no mercado particular, né? E como cobrar os códigos, por exemplo. Em relação à divisão de tempo, empreendedorismo, eu gosto muito da técnica que o Dr. Igor Sinkos me ensinou, ele ensina isso para todos os fellows da equipe, que é dividir o teu tempo de produção, o teu tempo de atividade em 3, um terço para cada. Então, o primeiro terço é para você pagar suas contas para os próximos 30 dias. O segundo terço é para você agregar valor para os seus próximos 5 anos, ou seja, para daqui a 5 anos você está ganhando mais, trabalhando menos e produzindo melhor. E o terceiro terço é para você pensar na sua aposentadoria, para daqui a 15, 20 anos. Você se dedica para agregar valor lá para frente. Dessa forma, você projeta uma carreira de sucesso. O segundo é o soft skills. Então, soft skills tem a ver aqui com persuasão, decisão, vendas e liderança. Cada uma dessas daqui, existe técnica por trás. Existe técnica por trás de vendas. Existem técnicas por trás de persuasão. E, pessoal, isso aqui não é pejorativo. Persuadir alguém não é fazer a pessoa fazer aquilo que ela não quer. É você convencer ela a fazer aquilo que ela quer. Por exemplo, por que operar com você a varize e não operar com o cirurgião vascular que está do outro lado da rua? Para isso, você vai utilizar técnicas de venda. Existem técnicas para isso. Você quebrando objeções, antecipando atritos. Existem técnicas de persuasão e você vai utilizar para colegas, para pacientes e também em funções administrativas. Aqui entram as mídias sociais. E não tem jeito. Esse mercado veio e não vai mais embora. Isso aqui é o novo mercado. As páginas amarelas não voltarão. Então, se você não está no digital, você não existe.
Se você não está no digital, então está na hora de você ter um site e ter uma rede social profissional. E vejam, quebrem o preconceito em relação a isso. Existem técnicas para fazer Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn e Twitter. Você pode fazer isso de forma ética e adequada. E técnica de oratória e comunicação. É fundamental você ter uma boa oratória. Você não tem que ser professor para ter uma boa oratória. A boa oratória tem que estar dentro do teu consultório, desde o momento como você se apresenta, do momento onde você explica o diagnóstico para o paciente e para a acompanhante, até o momento do fechamento do tratamento. Então, observem as 10 top soft skills que eu listei aqui. Comunicação, automotivação, liderança, responsabilidade, relação com o time, resolução de problemas, capacidade de decisão, capacidade de trabalhar sob pressão, flexibilidade e gerenciamento de conflito. Qual deles aqui serve para o cirurgião vascular? Absolutamente todos, né? Então nós temos que aprender soft skills. A apresentação pessoal não é vaidade, são coisas diferentes. É fato, você tem 3 segundos para causar uma boa impressão e gerar empatia ou antipatia. Isso aqui está diretamente relacionado com como as pessoas te enxergam, né? Então se você é o cara que fala assim, eu sou assim, os outros que me aceitem, vestimenta não importa, o que importa é meu conhecimento técnico. Você até pode ser essa pessoa, mas você invariavelmente vai estar sujeito aos mesmos 3 segundos que aquele cara que veste bem e se apresenta de forma adequada. Quem que vai sair ganhando? Então essa frase aqui, você tem que mudar esse conceito, porque você agrega valor à sua imagem quando você está bem apresentado, com a higiene em dia, simpático, sorridente, dente ok, é educado, é gentil, e ainda tem uma linguagem que chama linguagem não verbal, que está relacionado com postura, gesto, olhar, fala. Se você olha no olho, se você olha no nariz, se você olha na boca, se você olha para o tórax, tudo isso diz muito sobre você. Se você passa a mão no cabelo, se você não passa, se você está de braço cruzado ou com as mãos estendidas, tudo isso gera na pessoa uma outra impressão. Obviamente, vestimenta é indiscutível, de extrema importância. Tudo isso formam os arquétipos, que é um conceito trazido da psicologia que está inerente ao nosso subconsciente. Existe um padrão de comportamento associado a um personagem. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos um personagem. Existem 12 arquétipos. E normalmente nós somos uma mistura de 2 ou 3. Os arquétipos são o inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o mago, o governante, o criador, o prestativo, o bobo, o amante e a pessoa comum. Normalmente a gente mistura 2 ou 3 e gera a nossa própria identidade. Isso aqui não é bobagem. Eu vou te mostrar, por exemplo, como as marcas utilizam isso a seu favor. Quando você está comprando um tênis da Nike, você não está comprando o tênis, você está comprando tudo aquilo que ele representa. Então entra no Instagram da Nike para você dar uma olhada, que não tem a venda do tênis em si. Tem um atleta desempenhando a sua atividade utilizando o tênis da Nike. Então eles estão utilizando aqui o arquétipo do herói. Quando você vai ver um aviso, por exemplo, da Harley Davidson, você vê uma moto linda, numa paisagem excelente, um cara dirigindo, uma mulher dirigindo, cabelos ao vento. O que eles estão transmitindo ali? A sensação de liberdade, é isso que eles estão te vendendo. Então compre o meu produto e você vai ter o arquétipo do fora da lei. A gente pode fazer isso no nosso mercado também. Funciona muito bem. Em quarto lugar, o networking. O networking ele é criado com o tempo. Para nós que estamos no início da carreira, leva tempo para fazer isso, né? A gente tem que ir de pouco em pouco, tanto com médico quanto com não médico. Obviamente, mídia social, rede social é fundamental para isso. E a melhor forma de fazer um bom network é você utilizando um gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho da gratidão e reciprocidade. Então, quando você conhece alguém, seja agora, ou seja uma pessoa que você já tem uma certa intimidade, se você é grato e você faz o over-delivery, isso gera na pessoa reciprocidade. Então, por exemplo, se tem a paciente e a acompanhante no seu consultório, e você dá atenção para as duas, por exemplo, você não ignora a acompanhante quando ela quer mostrar a foto da lesão, ou quando ela quer falar dela mesma. Você está gerando ali um over-delivery. A hora que elas entrarem no carro para ir embora, a acompanhante vai dar reforço positivo para a paciente tratar com você, e talvez ela te traga outras pacientes, ou até mesmo ela venha tratar com você. Isso funciona também com os nossos próprios colegas, né? É muito importante a gente não ser chato, não ser um hater, né? Ou não ser um tóxico. Ninguém aguenta pessoas que só falam mal das outras, que ficam fazendo fofoca, que falam, por exemplo, das complicações dos colegas, ou que toda frase coloca um mas. O evento foi bom, mas... Então, a gente tem que ser interessante e não interesseiro. A pessoa que é hater, que ela só faz fofoca, ela transmite isso, e isso fica na imagem dela, né? Então a gente tem que exaltar os efeitos alheios. E não é só dos nossos colegas, dos nossos pacientes também. Quando a paciente chega com um problema no pós-operatório, você fala, mas você utilizou a meia? E aí o que você está fazendo? Você está culpando a própria paciente pelo desfecho negativo. Por que você não pega alguma coisa que ela fez de forma adequada? Por exemplo, utilizou o enfaixamento de forma adequada, reforça isso de forma positiva e depois traz o problema, né? Então tem outra forma de abordar isso. Para mim, networking entre nós colegas
é o mais importante do posicionamento profissional. Pode te levar a um outro patamar dentro da carreira. E por último, a antifragilidade, que é a busca constante pelo desenvolvimento pessoal. A diferença entre fragilidade e resiliência é que o antifrágil, quando ele toma porrada, ele aprende com isso e na próxima ele se esquiva. É diferente do resiliente. Então o antifrágil se beneficia das dificuldades, ele aprende com isso. É importante que a gente seja também, de certa forma, early adopter e coloque a tecnologia a nosso favor, tanto nos dispositivos quanto na internet. Em relação ao dispositivo, sempre ficar atento para que a indústria não force a barra, para que a gente adote alguma coisa que não tem validação científica ainda, né? O cara que fala, eu sempre fiz assim, ou isso é bobagem, é charlatanismo, por exemplo, o cara que segue fazendo stripping de safena, não porque ele sabe fazer as duas técnicas, mas ele escolhe de forma dedicada para cada paciente quem vai para ablação e quem vai para stripping, porque ele só faz stripping porque o resto é bobagem e o resto não funciona. Esse cara não tem mais mercado para ele nos próximos anos. Ele com certeza vai estar fora. Então, uma mensagem para os profissionais mais velhos que pensam na sua carreira é: não existe vergonha em se reinventar. E a mensagem para os mais novos, do qual eu me enquadro, é: controle a sua ansiedade e controle a soberba. Eu adoro essa frase aqui, ó. Quem não for belo aos 20, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Ou seja, cada qual no seu tempo. E é muito importante que nós pensemos a nossa carreira. Onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e daqui a 15, e que a gente faça esse exercício de prospecção para que a gente consiga atingir o objetivo. Então, recapitulando, habilidades técnicas, hard skill, habilidade comportamental, soft skill, apresentação pessoal, pense nos arquétipos e naquilo que você transmite, networking, importantíssimo, antifragilidade e evolução pessoal. Antes de encerrar, quero te mostrar o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, tive a grande oportunidade de ficar em Tucson, no Arizona, com o Dr. Luiz Leon, aprender muito sobre AIVOS, sobre cirurgia vascular aberta, isso aqui é o vena valve, cirurgia endovascular, shockwave, TCAR e ablação de safena não térmica com o Venacil. Tive a enorme oportunidade de ficar em Dallas com o Dr. Carlos Timaray e com meus dois grandes amigos, Carlos Scott e Felipe Pavarino, que vão falar hoje aqui no Science, aprender sobre ramos e fenestras no tratamento da aorta tóraco-abdominal. Uma das melhores oportunidades da minha vida de frequentar o Methodist Hospital no Texas, escola onde o Dr. DeBakey lecionou durante a vida, e de aprender mais sobre cirurgia endovascular robótica. Esse aqui é o cockpit do robô, esse aqui é o braço robótico para cirurgia endovascular, de poder ir para o congresso americano, o Vascular Annual Meeting da Society for Vascular Surgery em Boston, assistir pessoalmente o Dr. Frank Veitch, Dr. Aburama, Dr. Peter Glovitsky, e frequentar também a Escola de Medicina de Harvard, com o colega cardiologista o Henderson, meu amigo, e agora aqui em Nova York, de estar na NYU Langone, em Manhattan, aprendendo mais sobre cirurgia endovascular com o Dr. Maldonado, e poder frequentar a clínica do Dr. Henrique Ashner. O que eu acabei de fazer aqui, nesses últimos slides, foi posicionamento profissional. Quero convidar todos para seguirem o Instagram do Fogart da Madrugada e escutarem o podcast Frêmito, tanto no YouTube quanto no Spotify. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.